aí pessoal, tudo bom com vocês? Nessa nossa primeira aula de hoje nós trataremos de dois temas. Primeiro, vida e obra de Émile Durkheim e segundo, o conceito de fato social. Então nossa aula vai ser subdividida em duas partes, né? Então, nessa primeira parte, vida e obra de Durkheim, eu vou falar um pouco sobre sua trajetória pessoal, sua carreira acadêmica, o contexto histórico em que ele viveu, as influências políticas e intelectuais, né, que formaram a opinião e a experiência de Émile Durkheim. Então, essa vai ser a primeira parte da minha explicação. Na segunda parte, eu vou apresentar para vocês as características gerais do conceito de fato social. E aí vou falar de exterioridade e coercitividade, que são os dois grandes pilares do conceito de fato social para Émile Durkheim. E aí espero que ao final da minha explicação fique claro para vocês um pouco sobre como o pensamento de Durkheim foi formado, porque é muito importante que a gente conheça a trajetória de um autor e o histórico que ele viveu para que a gente compreenda bem o significado daqueles conceitos que ele coloca no livro, né, que ele deixa para a posteridade. Durkheim é daqueles autores que sobre quem se sabe muito sobre a obra, mas pouco sobre a vida. Então, inclusive isso tem relação com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Durkheim era de uma família de judeus e na Segunda Guerra Mundial a casa dos descendentes dele, né, foi invadida e muitos dos documentos, cartas e escritos de Durkheim também foram perdidos, né? Então tem esse traço aí particular na biografia da família de Durkheim que vai fazer com que a vida pessoal dele não seja tão conhecida. Então vamos lá, primeira parte da nossa aula de hoje. Vida e obra de Émile Durkheim. Durkheim nasceu numa pequena cidade do nordeste da França, chamada Épinal. Ele nasceu no ano de 1858 e morreu em 1917. Ele vem de uma família de rabinos judeus. Como eu imagino que vocês devam saber, o rabino no judaísmo é uma figura semelhante e tem funções semelhantes a que o padre e o pastor no cristianismo, né? Tem a função de passar os ensinamentos daquela religião. Então, Durkheim é de uma família de rabinos e tudo indicava que ele ia seguir pelo caminho da linhagem do seu bisavô, avô e pai, né? Que ele também seria rabino. Só que Durkheim, já na infância, opta por estudar numa escola secular e não numa escola religiosa. Uma escola secular é uma escola comum, que não é organizada por uma religião. E aí isso já, desde o início da sua vida, já vai marcar um pouco o que vai aparecer depois na sua obra, né? Então Durkheim se forma em filosofia, né? Ele sai de Épinal e vai para Paris e se forma em filosofia na Escola Normal Superior. E depois de se formar, ele se torna professor de província, né? Ele passa no processo seletivo, numa espécie de concurso, e se torna professor de província, de estado, como era naquela época. Ele vai ensinar filosofia. Ele se casa, tem 2 filhos, daí continua sua produção intelectual e acadêmica e trabalhando como professor. A sua tese de doutorado vai ser o seu primeiro grande trabalho que vai deixar marcas, né, na vida dele, que é da divisão do trabalho social. Então ele tem, eu poderia falar aqui de quatro principais obras, né? Tem da divisão do trabalho social, as regras de um método sociológico, as formas elementares da vida religiosa e o suicídio. Então são essas 4 obras que são as mais conhecidas de Émile Durkheim. Durkheim também funda a primeira revista de sociologia, que é chamada Os Anais Sociológicos. Ele vai depois se tornar professor de sociologia e vai criar a disciplina de sociologia, né? Então ele é para nós que somos sociólogos, ele é considerado um grande fundador. E esse vai ser também o seu grande legado, né? Vai ser organizar, sistematizar, levar a sociologia para dentro da academia, da universidade e dar toda uma estrutura e determinar e dizer o que a sociologia significa. Então essa é a grande contribuição de Émile Durkheim, a sua principal contribuição. Então isso é um pouco da trajetória dele. Eu passo agora para o contexto histórico. Durkheim está vivendo no tempo da Terceira República Francesa.
fazendo aqui um parênteses, vocês sabem que a França passou por uma revolução bastante importante, que marcou a modernidade, né? Que é a chamada Revolução Francesa, em 1789. E aí, desde a Revolução Francesa, os sistemas políticos na França foram se alternando muito. Assim, a França passou quase 100 anos num período de muita instabilidade. Então, tem 10 anos de revolução, depois tem o golpe de Napoleão Bonaparte, né? Ele instaura o império, depois outra república, depois outro império. Né? E aí Durkheim vai viver o auge da sua vida no contexto da Terceira República, né? Que começa em 1870, com o fim da Guerra Franco-Prussiana e também com o fim da Comuna de Paris. Então é um período de relativa estabilidade interna para a Europa, né? E em específico para a França. É o que a gente em história chama da Belle Époque. Então esse é o contexto histórico em que Durkheim vive. A França também está participando dos processos de neocolonização na África. Então imagino que vocês já viram essa história, é bem conhecida a famosa Conferência de Berlim, em que as potências europeias vão lá dividir, colocam o mapa da África na mesa e dividem, né, quem vai ficar com o quê. Então, e o que é um paradoxo, né, gente? Enquanto dentro da França tem república, para o restante do mundo, né, para a periferia do mundo, essas potências europeias e a França está levando opressão, está levando violência, está levando colonialismo. Então, esse é o contexto histórico em que Durkheim está escrito, né? É importante que a gente saiba também que, mesmo a França estando numa relativa estabilidade em termos de regime político, mas ainda assim o país é muito polarizado politicamente. Então, nessa época, 3 grupos competem entre si pelos rumos da França, né? O grupo dos conservadores, o grupo dos republicanos e o grupo dos radicais socialistas. Durkheim vai se enquadrar nesse segundo grupo, né? O grupo dos republicanos, que são aqueles que são defensores do legado do iluminismo, defensores da república, são muito partidários dos governos da Terceira República, defendem a laicidade de Estado, o casamento civil, a educação pública e laica, que todas essas eram bandeiras bem avançadas para aquela época. Durkheim vai se enquadrar nesse segundo grupo dos republicanos. O primeiro grupo, dos conservadores, é o grupo que está vinculado à antiga nobreza, a nobreza que saiu do poder, que vai perdendo o poder a partir de 1789, e é todo aquele grupo que está ainda vinculado à igreja, aos velhos costumes, que quer retomar o poder, né? São os monarquistas. E o terceiro grupo é o grupo mais ligado às classes trabalhadoras na França, que é o grupo dos radicais socialistas, que são aquelas tendências mais radicais que vêm desde o período jacobino da Revolução Francesa e passa pelas revoluções de 48 na França, depois a Comuna de Paris. Então tem essa terceira parte da sociedade, que é a parte dos radicais socialistas, com os quais Durkheim vai ter muitos amigos. Assim, Durkheim não era socialista, mas ele era próximo dos socialistas. Ele era mais próximo dos socialistas do que dos monarquistas, né? Ele era um republicano, vamos dizer assim, mais de esquerda. Mais à esquerda. Então esse é o contexto histórico. Assim, Durkheim, politicamente, ele, como eu disse a vocês, ele vai ser um defensor da laicidade de Estado, da educação pública, laica e obrigatória. Ele vai ser um defensor ferrenho da ciência, né, do conhecimento científico. E aí, nisso, os seus grandes embates vão se dar contra os conservadores, né? Tem um caso específico na história da França, né, da história da Terceira República Francesa, que marcou muito a opinião pública daquela época, que dividiu muito a opinião pública daquela época, que é o chamado caso Dreyfus. Dreyfus era um capitão do exército francês que foi acusado de traição. Então, resumidamente, ele vai preso, sofre bastante, mas depois ele é provado inocente. Mas, de toda forma, a opinião pública na França se divide radicalmente, né? De um lado, os conservadores e os monarquistas acusando Dreyfus de traição, do outro lado, os republicanos e parte dos radicais socialistas defendendo Dreyfus, né? E aí vocês me perguntam assim, mas por que isso dividiu a França? Porque o Dreyfus era judeu, e aí na França, nessa época, estava presente muito antissemitismo. O antissemitismo estava muito forte, o preconceito contra judeus. É aquela coisa, né, de um país colocar a culpa pelas suas derrotas, pelas suas crises, num único inimigo interno.
E é um antissemitismo que, vocês sabem, depois vai se fortalecer muito na Alemanha e vai dar no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então esse é o contexto histórico, isso é um pouco do posicionamento político de Durkheim, né? Para vocês entenderem bem. Do ponto de vista acadêmico e intelectual, Durkheim tem grandes duas influências. Primeiro, Augusto Comte e, segundo, Herbert Spencer. Augusto Comte, como eu já apresentei para vocês, Augusto Comte foi o criador do termo sociologia, e aí ele era o principal representante da corrente do positivismo, né? O positivismo é uma corrente filosófica que é um desdobramento do iluminismo, e aí era uma corrente filosófica que defendia que apenas a ciência poderia explicar a sociedade e que as pessoas deveriam se guiar pela ciência, porque somente a ciência pode dar respostas corretas. Então, era uma corrente muito cientificista, que desconsiderava os outros conhecimentos, as outras formas de conhecimento. E Comte, além de criar o termo sociologia, ele também vai ter a intenção de criar um método, elaborar um método para a sociologia, né? Transformar a sociologia numa ciência. Então Durkheim pega isso dele, rejeita outras coisas, né? Como a teoria dos três estágios, né? E aí rejeita outras ideias de Comte, que não vale a pena aqui eu desenvolver, mas incorpora para ele essa intenção de transformar a sociologia numa ciência, dar um método para a sociologia. A segunda grande influência é Spencer, né? Spencer é um biólogo que vai depois ser considerado o criador do darwinismo social, né? Da ideia de que as sociedades passam por estágios de desenvolvimento e que existem sociedades superiores e inferiores. O que é uma teoria que vai ser muito bem instrumentalizada pelas potências europeias no neocolonialismo na África, né? É importante que vocês entendam isso também. Então Durkheim vai trazer para a sociologia a metáfora da sociedade como um organismo que é formado por sistemas, que desempenha funções. Então essas são as suas duas grandes influências, né? Além também do racionalismo de Immanuel Kant, que é influencia mais no campo epistemológico, né? de Émile Durkheim. Então, gente, a nossa primeira parte é essa. É isso que eu queria passar para vocês sobre um pouco da trajetória de Durkheim, contexto histórico, influências intelectuais, posições políticas. E aí eu apresentei tudo isso para só então falar do conceito de fato social, né? Porque muita coisa do conceito de fato social vocês vão entender fazendo referência a esse contexto histórico. Então bora lá. Fato social. Fato social é um conceito que Durkheim vai apresentar na sua obra As Regras do Método Sociológico, que é uma obra em que ele elabora seus postulados metodológicos para a constituição de uma ciência da sociedade. Então, o que eu vou trabalhar aqui com vocês é basicamente a leitura do primeiro capítulo desse livro, As Regras do Método Sociológico, cujo título é O que é um fato social? Durkheim, ele, como um intelectual que está querendo criar uma ciência, portanto o raciocínio dele é metódico, ele é objetivo. Ele começa de definições simples para depois passar para definições mais complexas. Então eu vou fazer aqui com vocês mais ou menos o mesmo percurso que Durkheim faz no capítulo, né? Fato social, primeiramente, são todas aquelas tarefas que nós realizamos no cotidiano. Você pode perguntar, sim, quais tarefas, professor? Tarefa de escola ou algo trivial e simples? Não, eu estou falando aqui das nossas obrigações enquanto professor, enquanto aluno, enquanto pais e filhos, enquanto cidadãos, trabalhadores. Todo mundo na sociedade desempenha essas funções. Todo mundo trabalha, todo mundo tem responsabilidades com o estudo, todo mundo tem família e, de uma forma ou de outra, desempenha esses papéis. Então, veja bem, Durkheim vai dizer, fato social é tudo isso. São essas tarefas que nós desempenhamos no cotidiano. Avançando, ele vai dizer o seguinte, além de ser isso, né, no nível cotidiano, o fato social, nós podemos dizer que o fato social também é uma maneira de fazer, ser, pensar e sentir. Então, essa é a primeira definição mais abstrata que Durkheim dá do fato social. Maneiras de fazer, pensar, sentir, ser. E aí vocês vinculem essa definição mais abstrata com as tarefas cotidianas que nós realizamos, né? Então, quando eu desempenho o papel de professor, eu estou desempenhando aqui uma maneira de fazer, uma maneira de ser. Compreendem?
Pois bem, saindo desse primeiro passo da definição de Durkheim, ele vai apresentar então as duas principais características do fato social. A primeira, e a que eu pessoalmente considero a mais importante característica do fato social, é a exterioridade. Durkheim diz, então vejamos, se o fato social é tudo isso, né, é esse conjunto de maneiras de ser, fazer, pensar e sentir, são essas tarefas cotidianas, mas como é que essas características são incorporadas pelo ser humano e como é que a gente pode visualizar essas características? Porque, vejam bem, a sociedade não é uma realidade evidente. Durkheim parte do pressuposto de que, para que a gente entenda o que é a sociedade, a gente precisa pesquisar, investigar. A sociedade não é algo que no sentido durkheimiano, não é algo que se apresenta objetivamente a olho nu. A gente precisa buscar seus sinais. Então, a exterioridade, Durkheim vai dizer, é a primeira e talvez a principal característica do fato social. E aí, exterioridade significa basicamente o seguinte: os fatos sociais estão fora de nós. Os fatos sociais não estão presentes totalmente na consciência do indivíduo. O que isso significa, gente? Significa dizer que o ser humano, portanto, ele nasce como se fosse um quadro em branco. Ele precisa ser iniciado numa sociedade para que ele se torne um ser social. É exatamente isso que Durkheim está dizendo. Os fatos sociais, como eles não existem na consciência individual de cada um, eles precisam ser ensinados. E aí vejam bem, sigam o raciocínio de Durkheim. Se não existe, o fato social não existe na consciência de cada um, isso significa que nenhum de nós individualmente inventou a função de professor, a função de aluno, a função de cidadão, né, ou a função de trabalhador. Nenhum indivíduo na história da humanidade, só ele inventou. Essa é uma invenção produto da ação de muitos seres humanos, né? Então, são tarefas e maneiras de ser, agir, pensar e sentir que estão fora de nós e que a gente só incorpora a partir do processo de educação e do processo de socialização. Durkheim diz assim, observe como as crianças são educadas. Nenhuma criança por si só sabe fazer nada. Ela precisa ser ensinada a amarrar um cadastro, ela precisa ser ensinada a ter hábitos de higiene, a dormir na hora certa, a se alimentar na hora certa, depois a ir para a escola e a estudar, aprender as ciências, aprender as regras de convivência e mais tarde ser um trabalhador e um cidadão. Então, todas essas regras, elas precisam ser incorporadas via processo de educação e socialização. Para encerrar essa característica, né, da exterioridade, Durkheim diz assim, o fato social cria o ser social. Veja bem, o fato social cria o ser social. Ele, portanto, está fora dos indivíduos e ele precisa ser, por um processo de socialização que acontece durante toda a vida, ele precisa ser incorporado por nós. Então, ele está presente nas leis, nos costumes, nas regras. E os fatos sociais existem antes do nascimento de um único indivíduo. E depois que um único indivíduo morre, os fatos sociais permanecem. Ele não morre quando um indivíduo específico morre. Então, quando um professor morre, o fato social, a tarefa, a função de ser professor permanece e pode ser ensinado para gerações futuras. Então, a exterioridade é essa característica que faz com que a sociedade seja mais do que um único indivíduo. Durkheim aqui usa metáforas bastante interessantes, fazendo comparação com a biologia, com a química. Ele vai dizer, a água é mais do que oxigênio e hidrogênio. A água é a combinação. Uma casa, ela, se você olhar para apenas um tijolo, você não vê a casa. A casa é um conjunto de muitas coisas. Então, a sociedade é um conjunto, é alguma coisa que surge a partir da união de muitas coisas. É o que ele chama de uma realidade sui generis, particular. Dessa reunião, dessa convivência em grupo, surge alguma coisa que é mais que um indivíduo. Espero que esteja claro, gente. É realmente, na minha opinião, a característica mais importante e a mais difícil de ser aprendida, a mais difícil de ser entendida. A segunda grande característica do fato social para Durkheim é a característica da coercitividade.
Então, gente, o que é que significa coercitividade? Durkheim vai dizer: os fatos sociais são maneiras de ser, agir, pensar e sentir, são as tarefas cotidianas, mas eles só vão ser interiorizados pelo indivíduo pela coerção, ou seja, gente, pela imposição, pela força. E aí eu acho que é alguma coisa óbvia para a gente entender, porque se a gente deixar que uma criança escolha por si mesma se ela quer dormir em determinada hora ou não, o que é que acontece? A educação dela vai ser um caos, né, gente? A educação da criança vai ser disfuncional, vamos dizer assim. Então, os pais precisam impor. Então, é muito complicado quando na educação infantil não são dados limites para as crianças, né? Não são impostos limites, regras. Então, a coercitividade é justamente essa qualidade da imposição. Os fatos sociais precisam ser impostos. E aí Durkheim diz, é uma força que se impõe sobre todos nós. E tanto é uma força que se impõe sobre todos nós que quando a gente desrespeita o fato social, a gente é punido. Punido direto ou indiretamente. Existem punições mais severas, como a prisão, a morte ou a internação psiquiátrica, mas existem também as punições indiretas, como a exclusão de um grupo, a ridicularização. Então, quando uma pessoa não, por exemplo, com relação às roupas, às vestimentas, quando uma pessoa não respeita a moda do seu tempo. Então, se eu chegasse para dar uma aula para vocês aqui usando um fraque do século XIX, que era usado pela nobreza no Brasil no século XIX, seria muito estranho. O que é que aconteceria? Vocês iriam rir. Eu ia passar pela ridicularização. Eu ia sofrer a exclusão e a ridicularização. Por quê, gente? Durkheim diria. É porque a moda é um fato social e você, para ser aceito socialmente, você tem que se enquadrar nessa norma, né? Então tem um jeito correto para os nossos tempos de hoje, para a minha idade, para a minha classe. Tem um jeito específico que a sociedade espera de mim. Então se eu descumpro isso, eu sou punido. Então eu posso ser punido com a ridicularização. Se eu cometer crimes, eu posso ser preso, eu posso ser morto. Então todas essas punições que estão na lei ou não são formas, Durkheim vai dizer, de o fato social se impor na sociedade, né? Então os fatos sociais, gente, eles têm, resumindo para vocês, duas características: exterioridade, existe fora de nós e precisa ser incorporado via socialização, e coercitividade, que vai fazer com que o fato social aconteça. Sem exterioridade não há fato social. E aí, desenvolvendo um pouco mais dois tópicos, né, que o Durkheim trabalha nesse capítulo, já encaminhando para a conclusão, ele vai dizer que tem fatos sociais que são muito rígidos, como a lei, a Constituição Federal, e tem fatos sociais que são mais flexíveis. Então, ele dá o exemplo da emoção que a gente sente quando está em grupo, quando está participando de eventos coletivos. Então, vocês imaginem aí a emoção que a gente sente quando participa de uma gincana, a emoção que a gente sente quando está numa festa e todo mundo está cantando aquela mesma música, e aí circula naquele ambiente uma energia que faz com que todo mundo esteja junto ali. Durkheim vai dizer, é a energia de um fato social. Não é um fato social ainda fixo, mas é um fato social. Tanto é que ele diz, muitos indivíduos são levados a fazer coisas que jamais fariam individualmente. Então tem gente que se torna violento quando está em grupo, e aí Durkheim vai dizer, o que faz com que aquele indivíduo age assim é uma energia social que está levando todas as consciências individuais a agirem daquela forma. E aí o indivíduo sempre estranha quando está sozinho, como foi que ele agiu de determinada forma, como foi que ele falou de determinada forma naquele ambiente. Porque quando eu estou só, as influências sociais se afastaram de mim, né? Essa corrente social, que Durkheim chama, se afastou de mim. E um último ponto que eu queria tratar com vocês era a questão do substrato do fato social. É uma questão também complexa, mas dá para vocês entenderem, pelo menos inicialmente. O substrato da física é o mundo físico, gente. O substrato da biologia é o corpo humano, são os seres vivos. Da psicologia é o nosso cérebro, a nossa individualidade. Aí o substrato é o apoio. Onde é que está presente a física? Por exemplo, a gente pode olhar ao nosso redor
e ver claramente onde é que está a química. A gente pode olhar ao nosso redor e ver claramente. A gente pode saber do funcionamento do nosso cérebro. Só que com a sociedade é diferente. Porque Durkheim vai dizer, a sociedade é uma coisa invisível, é uma coisa feita de abstrações, de representações. E aí, depois, outros pensadores vão elaborar isso em outros termos, né, e vão dizer que a sociedade é feita de linguagem, né, a sociedade existe na linguagem. E é muito o que Durkheim fala nesse capítulo. Durkheim diz assim, o fato social é uma coisa tão incrível que ele pode ser sintetizado numa máxima, ou seja, numa frase, e pode ser transmitido socialmente, pode ser escrito, pode ser registrado. Então, eu lendo o texto, eu percebi, pô, que interessante. O que é que Durkheim está dizendo? Que o fato social e, portanto, a sociedade é feito de palavras. Só existe fato social e só existe sociedade porque nós, seres humanos, somos capazes de simbolizar, de falar, de se comunicar via um raciocínio abstrato e complexo. Espero que vocês tenham entendido. Para realmente finalizar, gente, Durkheim, no último capítulo no último parágrafo desse capítulo, né, o que é um fato social, ele vai colocar para a gente um resumo, uma síntese do seu conceito de fato social. Então eu vou ler aqui para vocês e destrinchar algum termo que a gente ainda não tenha entendido. Então ele coloca, é fato social toda maneira de fazer, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Veja, é uma maneira de fazer, e aí a gente pode colocar aqui uma maneira de ser, pensar e sentir, fixa ou não. Então vocês lembram que eu falei das punições diretas e indiretas, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou seja, os fatos sociais, como nós colocamos inicialmente, são exteriores, né? Eles exercem sobre nós uma coerção, uma violência, vamos dizer assim. E aí, a segunda parte da definição dele é: o fato social é também, ou ainda, é aquilo que é geral na extensão de uma dada sociedade, que tem existência própria. Ou seja, o fato social, porque se impõe, acaba estando presente, né, na maioria das consciências individuais. E os fatos sociais têm uma existência própria, né? Como eu falei a vocês inicialmente, eu disse lá que a sociedade é mais do que um indivíduo, é mais do que um único indivíduo, é alguma coisa que surge, e essa coisa ela é simbólica, ela é feita de representações, que surge a partir da vida coletiva. E aí ele diz, o fato social também independe de suas manifestações individuais. E aí, essa é uma afirmação interessante, porque significa o seguinte: eu sou professor, eu quando sou professor desempenho um fato social. Só que o fato social é mais do que a minha atuação individual, é isso que ele quer dizer. Porque muitas vezes eu tenho que pesquisar metodologias, eu tive que estudar para saber como é que eu devo ser professor, o que é que um professor faz, tá claro? Então, o fato social é mais do que as suas manifestações individuais. Gente, o que eu tinha para vocês era isso. Eu sei que são muitos conceitos, eu sei que são muitas questões. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo fazendo anotações, pausando, pesquisando palavras, pesquisando conceitos. Eu recomendei para vocês a leitura desse capítulo, né, o que é um fato social. E eu acredito que a leitura, junto com a minha explicação, vai fazer com que vocês entendam muito melhor essa questão. Nos próximos vídeos, eu pretendo continuar com Durkheim, né? O segundo ano é aquele momento em que vocês vão aprender os 3 grandes pensadores da sociologia, né? Que é Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Então, eu pretendo ainda fazer 2 vídeos para vocês sobre Durkheim e depois a gente vai passar para os outros pensadores, né? Então, os nossos próximos vídeos serão sobre Durkheim e a solidariedade e Durkheim e o suicídio, né? Fazendo referência aqui a 2 obras importantes dele. Então é isso, gente. Até mais.